Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, geopolítica, área do direito e tudo isso você confere agora. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje eu estou aqui com dois grandes convidados, que honra, olha a bancada hoje como está bonita. Grandes nomes do direito, estamos com ele, né, doutor Djalma, que já está aqui assíduo com a gente toda semana. Doutor Djalma, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você, ao lado desse grande advogado, doutor João Mota. João Mota, que tinha dado um tempinho aqui, voltou hoje, né, João Mota? A Rochelle não me perdoa. Eu estava dizendo, doutor Djalma sabe como é a vida de um humilde operador, não é nem do direito, é da justiça, é pesada. Doutor Djalma fica do meu lado. Mas sempre um prazer estar aqui na bancada do Da Hora, sempre um prazer estar discutindo aqui as questões que tratam da nossa política, da nossa sociedade. Sempre um espaço muito democrático, não é verdade, doutor Djalma? E muito aberto para a discussão. Isso é muito bom. Muito feliz de estar com vocês dois aqui hoje na nossa bancada. E nós vamos falar hoje do que é comemorado, dia 19 de abril, que é comemorado o Dia do Exército Brasileiro e o Dia dos Povos Indígenas, né, que é a data para lembrar a importância da diversidade cultural e que homenageia os índios, que foi criada durante o Estado Novo, em 1943, que antes era chamado de Dia do Índio, né, e hoje não mais, hoje é chamado de Dia dos Povos Indígenas, não é isso? Esse Estado Novo aí representa uma verdadeira tragédia em relação à ruptura da Constituição de 1934, que foi feita pelo Getúlio, já que deu um golpe em 1930, e estimulando o golpe de 64 e essa instabilidade da nossa democracia. Essa homenagem aos povos indígenas, ela vem num momento oportuno em que toda a sociedade precisa se debruçar com essa problemática para encontrar um caminho que preserve as etnias, preserve a autonomia dos indígenas, ao mesmo tempo seja consentânea com as suas reivindicações, com aquilo que represente melhor a sua forma de vida, de sorte que os índios sejam felizes como índios e também tenham as suas aspirações concretizadas como qualquer ser humano com a curta passagem que tem pela terra. João Mota, quer falar? Eu não consigo, eu não sei se isso é um defeito ou uma virtude, eu não consigo fazer divisões de pessoas. Esse é índio, esse é negro, esse é asiático, esse é pintadinho de cor-de-rosa. Para mim são todos cidadãos brasileiros que devem ter direitos e obrigações, que os direitos eles têm que cumprir, que as obrigações também, e que o Estado tem um débito, não apenas com a comunidade indígena, não apenas com os negros, não apenas com os asiáticos, não apenas com os imigrantes, mas, na verdade, tem uma dívida com todo o povo brasileiro, né? O Brasil hoje não passa por uma boa situação, nem na área da segurança pública, nem na área da saúde, em nenhum... O Brasil está sangrando. A grande verdade é essa. É isso. E nós vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje e para amanhã. Bom dia. De acordo com os dados parciais da FUNSEMI, tivemos chuvas em aproximadamente 80 municípios. O destaque ficou para o município de Uruoca, que acumulou 112 milímetros. A previsão para esta quarta-feira aponta que as chuvas deverão ser de intensidade fraca a moderada, sendo essas passageiras, principalmente no período da tarde e da noite. Elas devem se concentrar principalmente nas áreas do oeste do estado e norte, pegando as regiões do Sertão Central em Inhamuns e também Ibiapaba e Litoral Norte. Para quinta-feira, são esperadas chuvas generalizadas em todas as regiões, mas os maiores acumulados deverão ocorrer principalmente no sul do estado, pegando a região do Cariri e sul do Sertão Central em Inhamuns.
O motivo das chuvas deve ser a presença de áreas de instabilidade atmosférica e também aos efeitos locais, como temperatura, umidade e relevo. Para maiores informações, acompanhe as nossas redes sociais e também o nosso site funsem.br. E é isso. E a área do direito, os profissionais do direito ficaram tristes porque morreu no último sábado, dia 15 de abril, aos 83 anos, o advogado tributarista e professor Hugo de Brito Machado. Hugo foi professor titular de Ciência das Finanças, Direito Financeiro e Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Era também juiz aposentado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. Foi procurador da República e juiz federal em Fortaleza. Detentor do título de notório saber em direito tributário. Ele foi também conferencista, consultor tributário e parecerista. Com mais de 40 edições, seu livro Curso de Direito Tributário é considerado uma das principais obras do ramo no país. Doutor Djalma, qual a importância desse professor para os estudantes de direito? O professor Hugo de Brito Machado, que foi um magistrado, foi procurador da República, ele representa uma perda irreparável para a nossa cultura jurídica. Ele foi pioneiro no direito tributário. Esse livro dele, Curso de Direito Tributário, ele representou uma inovação muito significativa para que fosse melhor compreendido esse ramo do direito, que é o direito tributário, que produz uma certa dificuldade de compreensão pelos iniciantes, pelos estudantes que entram na faculdade de Direito. E ele teve uma grande contribuição, exatamente por tornar o direito tributário mais acessível, mais fácil de ser compreendido pelos estudantes que iniciavam o curso de Direito. Portanto, a sociedade cearense realmente está de luto, porque partiu desta vida um homem ilustre e um grande brasileiro. É isso. E... A Rochelle, me permita só acrescentar, infelizmente, mais um nome que semana passada, dia 14, acredito que o doutor também conheça, o professor Ari Sidô. Né? Foi meu professor, inclusive, de direito romano, também um grande escritor, já tinha uma certa idade, dia 14 veio a óbito também, faleceu. Então, assim, o direito sentiu muito essa semana com o falecimento, com a partida desses dois grandes homens que educaram, que trabalharam e que entregaram a guarda agora, né? Entregaram a guarda e foram descansar, mas deixaram aqui pessoas um legado, o aprendizado que muita gente conseguiu absorver deles. O reconhecimento da sociedade pelo papel, pela importância do educador. Esses educadores são responsáveis pela transmissão de saber, que propicia essa transmissão de saber, bem-estar, melhoria para a vida dos respectivos alunos e, enfim, de toda a sociedade. Não existe nenhuma sociedade próspera sem que haja prestígio para os seus educadores. Perfeito. É isso. E nós vamos falar agora que está cada vez mais frequente as notícias de cassação de mandato de políticos, né, pela Justiça Eleitoral, e denúncias e até prisões de agentes. E qual a explicação para esses fatos desagradáveis estarem acontecendo? Doutor Djalma, doutor João Mota. Olha, em primeiro lugar, vamos por etapas. Em relação às cassações oriundas ou feitas pela Justiça Eleitoral, há necessidade de uma cautela em todos aqueles que participam do processo eleitoral, no sentido de cumprimento, de respeito à legislação eleitoral vigente. Todo candidato, todas as agremiações devem ter essa cautela de cumprir, de conhecer primeiro a legislação para evitar que haja incorrência ou que haja descumprimento de determinadas normas, para que não sejam posteriormente punidos aqueles que venham a ser eleitos. Então, primeiro momento, conhecer profundamente a legislação, exigindo-se, por outro lado, dos aplicadores da lei, a imparcialidade, aquela isenção e a falta de discriminação. Não pode haver perseguição em relação a esse ou aquele candidato. Então, há necessidade de cumprimento da lei para que não haja sanção. Em relação às cassações provocadas por desvio de dinheiro, que já são atribuições da Justiça Comum, o que os partidos e a sociedade, de um modo geral, devem se preocupar é com a formação das pessoas para o exercício do poder, no sentido de maior diligência, maior zelo para com
o dinheiro público. Por outro lado, no momento da aplicação da lei, deve-se especificar com precisão os fatos motivadores daquelas condenações, daqueles afastamentos, para que a pessoa prejudicada, o governante prejudicado, possa exercer na sua plenitude o direito de defesa. É uma situação muito triste para a sociedade perceber que os seus governantes que são eleitos legitimamente pelo povo, são afastados por terem incorrido em ilicitudes que deveriam ser evitadas e que podem ser evitadas na medida em que haja um aprimoramento na educação para a cidadania, notadamente na qualificação da pessoa para o exercício do poder. Doutor João Mota. Eu concordo plenamente com o professor Djalma, acho que lastimavelmente, e aí eu vou tratar apenas dos afastamentos que tem a ver com a questão do desvio do dinheiro público. Ontem teve uma operação lá na Pacatuba. Do prefeito, o prefeito foi afastado, o prefeito tem um mandado de prisão. E quem assumiu no lugar dele? Que é que vocês estão achando? Acredito que é a vice. Não? É a vice, não? Deve ser a vice. Bem, deve ser a vice. A vice também foi... Depois eu vou só confirmar aqui a informação para poder falar. Tá bom. Mas, bem, a linha de sucessão é a vice, caso não possa ser a vice, o presidente da Câmara, né? Não sei realmente quem assumir, mas deve ser a vice. Agora, o que os nossos gestores públicos têm que fazer é conseguir ter a percepção do que é público e do que é privado. Às vezes, na maioria das vezes, eles são presos porque eles não conseguem compreender, e aí é uma redundância falar erário público, mas assim, eles não têm a compreensão de que o erário não pertence a eles, pertence à coletividade. Mete a mão sem nenhum tipo de cerimônia e, como se diz no jargão policial, um dia a casa cai e a casa tem caído para uma boa quantidade de gestores. Agora, o que eu lamento, Rochelle, é que às vezes a nossa população não liga muito para isso, porque às vezes na outra eleição reelege esse cidadão que foi lá e meteu a mão no dinheiro público sem a menor cerimônia. Esse prefeito, muita gente disse que nem para vereador era para ele ser. Mas veja só, Como é que ele chegou a ser prefeito e continuou e algumas pessoas não gostam dessa expressão, mas a coisa começa lá de cima. Nós temos hoje como presidente da República, e aí eu vou usar a expressão descondenado. E eu desafio, eu tenho pouca coisa na vida, mas eu dou para quem me apresentar uma sentença que absolva o Lula. Não, o Lula está absolvido, que é a sentença que absolve o Lula. Não existe. Ele foi literalmente descondenado. E o povo brasileiro o elegeu à presidência da República, mesmo com todos os atos de corrupção que foram imputados a ele e que não foi o juiz Sérgio Moro que o condenou. Foi o juiz Sérgio Moro, foi o Tribunal Regional Federal e foi o STJ. Então ele foi condenado, todo o processo legal tramitou garantindo todo o direito de defesa que ele tinha. E mesmo assim ele foi condenado. Não dá para se falar de perseguição do juiz Sérgio Moro. Doutor Djalma, o que você acha? Esse é um problema sério que o Brasil enfrenta desde tempos muitos recuados. É o problema do desapreço para com a coisa pública. É uma questão cultural que nós temos que enfrentar com sabedoria para que as gerações que virão não padeçam desses equívocos, porque se você não consegue formar pessoas para o exercício de uma boa governança, você está fadando, você está levando o país a não sair da pobreza, a ser um país permanentemente desigual, injusto, que aplica indevidamente os recursos públicos e não consegue formatar políticas públicas direcionadas para a redução da desigualdade, para enfrentamento daquilo que seja essencial para a população. Então, nós temos que partir, assim como na empresa privada, na nossa casa, ninguém vai querer um colaborador, uma pessoa que vai trabalhar, que não tenha idoneidade, que esteja indiciada ou denunciada ou condenada na primeira instância, você não coloca para trabalhar na sua casa, nem na sua empresa. Você jamais, a não ser que você esteja sofrendo de problemas psiquiátricos, você jamais vai colocar um gerente na sua empresa
que esteja sendo indiciado por estelionato, por furto ou por qualquer crime. O que é que nós precisamos compreender? Assim como nós defendemos o nosso patrimônio privado, nós também temos que zelar pelo patrimônio público, que é um bem coletivo. E nós temos, nas nossas escolas, que também levar em consideração a necessidade da educação para a cidadania, doutor João Mota. Por quê? Porque é por via da educação para a cidadania que você vai aprimorar a pessoa, qualificar a pessoa para que ela possa gerir a coisa pública, para que ela possa ser um representante do povo que satisfaça o interesse da coletividade e não vá usar o poder com desvio de finalidade para se favorecer ou para causar danos irreparáveis à população. É isso. E sobre a informação, o vice-prefeito que vai assumir é Rafael Marques, sobrinho do prefeito. O Rafael Marques é o vice-prefeito. Pois é. Pronto. Mas nós sabemos que nós não podemos imputar a ele porventura, algum crime que o prefeito tenha cometido, né? Não é verdade? Se ele não cometeu nenhum crime, ele continua lá com os direitos dele garantidos de assumir como vice. A população é que deveria, no dia da eleição, ter dito, mas como é que pode, rapaz? Eu vou eleger o prefeito e o sobrinho é o vice. Se acontecer alguma coisa de errado, continua tudo em família. Então. Quem tem que perceber isso é a população. Sim. Agora porque a lei, ela prevê a inelegibilidade daquele parente em relação a quem está no poder. Quando a pessoa vai se candidatar, aí você tem aquelas exigências da inelegibilidade. E, por outro lado, cabe ao eleitor, que é o soberano do poder, fazer essa análise, essa leitura e escolher aquele que vai gerir a governança do seu município da melhor maneira possível. Nós temos, então, que qualificar não apenas as pessoas para o exercício do poder, mas também os eleitores para a compreensão de que o poder é um instrumento para servir os interesses da coletividade, jamais o interesse pessoal daquele que detém o mandato. Doutor Djalma, o senhor conhece algum outro país no mundo que tem a terrível frase, ele rouba, mas faz? Isso é uma patologia gravíssima, herdada das gerações passadas, que foi protagonizada... Gente, escuta isso, sério. Mas isso aí, quem trouxe isso foi o Adhemar de Barros, que foi um governador que assaltou o estado de São Paulo, foi preso, mas não cumpriu nem um dia de prisão, recebeu um habeas corpus e fugiu, recebeu depois um habeas corpus, voltou para exercer o cargo de governador do estado de São Paulo. Então, isso é um legado, péssimo legado, das gerações passadas, que esse legado precisa ser sepultado, porque enquanto o Brasil conviver com ele, será sempre uma nação pobre, desigual e injusta. Rochelle, você tem uma ideia? Alguns países da Europa também têm benefícios para as pessoas mais humildes, as mais pobres, as mais miseráveis, recebem algum tipo de benefício, mas essas pessoas não votam. Na Europa, quem recebe algum tipo de benefício do Estado não tem direito a voto. Sabe por quê? Porque você se tornou hipossuficiente. Dependente do Estado, político. Então não vota. Aqui no Brasil existe o Bolsa Família, que é necessário. Ninguém discute isso. Sim. Ninguém discute isso. Até porque as pessoas passam fome, mas é a grande massa do eleitorado do Estado. Né? São as pessoas, e vem aquele negócio, agora eu aumento para 400, agora eu aumento para 600, agora eu vou dar um bônus a mais. Existe uma compra de voto institucionalizada no Brasil. Existe uma compra de voto institucionalizada no Brasil. E ainda serve de moeda, de argumento de eleição. Olha, se tu não votar no presidente agora, o outro vai tomar. Se tu não votar no presidente agora, o outro vai diminuir. E esse povo pobre, humilde, que o Estado, pelo visto, não tem interesse que eles melhorem de vida, que eles tenham um emprego, que eles tenham dignidade, que eles possam respirar como cidadãos. Liberdade de empreender também. Liberdade para empreender, tirar o Estado do cangote do cidadão. Sim. Eles fazem questão de ter essa reserva, eu chamo de reserva eleitoral, sempre na mão. Esse é um ponto que também precisa de grande reflexão. Onde é que começa a falha? Todo mundo nasce igual. Não adianta, o cara pode nascer na casa mais rica da cidade, mas de qualquer maneira ele vem ao mundo da mesma maneira e ele terá o curso da vida também finito. Nós nascemos e todos morreremos. Então, o que é o desafio?
como minimizar a desigualdade, como reduzir a pobreza, através de políticas públicas que realmente, de boa fé, se direcionem para resgatar aquelas pessoas que foram infortunadas, que não nasceram nos berços mais aprazíveis. Então, a primeira providência, doutor João Mota, seria garantir escola de qualidade. Você só pode reduzir a pobreza se você der condição de vida digna para a pessoa sobreviver no curso da sua existência. Ora, se a pessoa não tem acesso a uma escola de qualidade, como é que ela vai competir com quem realmente tem os melhores professores, tem as melhores formas de educação? Então, o primeiro grande desafio para reduzir essa dependência de Bolsa Família, você coloca com muita propriedade, que pode ser um instrumento de desequilíbrio do processo eleitoral, de uma incompetição indevida. Você é um governante, você eleva o benefício social. No ano da eleição, você está desequilibrando o pleito, está comprometendo a normalidade do processo eleitoral. Mas o grande desafio é nós formarmos pessoas para o exercício do poder que tenham essa visão de que, oferecendo educação de qualidade, no ensino fundamental, sobretudo, você garante que a pessoa tenha a perspectiva de, por seus méritos próprios, alcançar uma independência que não fique a depender ou fique subjugada ao Estado, depender de Bolsa Família ou de outros programas sociais. É isso. E vamos para a próxima pauta, né? Porque especialistas e autoridades apontam o uso das câmeras corporais, a aquisição de mais armas não letais e a criação de órgãos de fiscalização da conduta dos policiais como as principais razões para a queda da letalidade policial. Essa é mais uma do desgoverno do Estado do Ceará. Quase 15 milhões de reais são torrados. Eu digo que são torrados por quê? Porque para alugar câmera para monitorar os policiais penais que estão em serviço, que estão trabalhando. Você acha correto? O cara está trabalhando e de repente, ao invés de ter um distintivo de um xerife, de uma autoridade, está sendo monitorado. Quem é para ser monitorado são os bandidos. É preciso pegar esses 15 milhões e investir na segurança, investir na inteligência penal. João Mota. Rochelle, eu inclusive gravei um vídeo, né, tratando desse assunto. Utilizei esse vídeo do pastor deputado e meu amigo Alcide Fernandes. É um cidadão sério, mas ele se equivocou. Se equivocou porque, professor Djalma, eu penso o seguinte: o uso da câmera pelo policial penal, ela beneficia a todos que fazem parte do sistema prisional. Ontem mesmo eu estive na CPPL3 fazendo uma visita técnica e conversando com alguns policiais penais, eles dizendo: João, isso aqui é muito bom, porque às vezes o preso diz que eu fiz algo de errado, e isso aqui comprova que eu não fiz. Isso aqui esclarece como é que aconteceu. E também serve para o preso, porque às vezes o policial penal é um ser humano. Ele também tem as dores dele, ele tem as angústias, ele tem as dificuldades, comete erros também. E ao cometer o erro, aquela imagem ali vai proteger o preso que está ali também. Mas ele é um criminoso. Perfeito, ele é um criminoso. Ele foi condenado, está preso ou está ali cumprindo ainda uma pena ainda sem a condenação, mas está preso sem a condenação, mas ele é um cidadão, ele é um ser humano. E como ser humano ele tem o direito de não ser torturado, tem o direito à dignidade. E eu acho que a câmera corporal utilizada pelo policial penal, ela beneficia a todo o sistema prisional. Beneficia ao preso, beneficia ao policial penal e beneficia a sociedade. Agora, lastimavelmente, às vezes você faz uma visita a um preso e ele diz: olha, eu fui torturado aqui. E você vai lá administrativamente e pede a imagem da câmera para comprovar se houve ou não houve, não aconteceu aquele ato de tortura, aquele abuso da autoridade policial, e você não recebe. Não recebe. Aí é onde está o erro. Recentemente, o juiz corregedor do sistema prisional fez uma visita na CPPL3, conduziu 112 presos para o IML para fazer exame de corpo de delito e comprovou o exame de corpo de delito que desses 112 presos, 80 tinham marcas de tortura. Afastaram o diretor da CPPL, policiais penais foram presos e
Agora está parado novamente o processo. A questão é que a câmera utilizada pelo policial penal beneficia todo o sistema, não atrapalha ninguém. O deputado traz a baila de que se gasta 15 milhões. É outra discussão. Se está superfaturado, se deveria ser mais barato, a discussão é outra. E ele faz parte da casa que tem a obrigação de fiscalizar os recursos públicos. Então, que seja chamado, né? Quem comprou, se a licitação estava correta, se não foi direcionada, se o valor é esse mesmo. Essa é a ideia. Pronto. Doutor Djalma, depois a gente vai para um rápido intervalo e na volta o senhor também comenta em relação a essas câmeras nos policiais. A gente volta já. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. Continuando sobre o assunto em relação às câmeras nos policiais, doutor Djalma, você acha que realmente vai trazer benefícios? Ele colocou muito bem, essa exposição foi realmente brilhante, porque vai garantir a proteção não apenas para o preso, mas também para o próprio servidor. É lamentável que você precise de câmera para constatar que não há irregularidade no desempenho daquela função, provando mais uma vez que nós estamos num nível de civilização muito indesejável e inclusive com um índice aberrante de criminalidade. É um desafio muito grande para essa geração, para aquelas pessoas que são responsáveis pela formulação de políticas públicas, como combater a criminalidade estonteante, inimaginável num país que busca a harmonia, que busca a solidariedade como meta exigida na sua Constituição. Você não poder andar na rua, isso representa uma falha muito grande e um débito daqueles que exerceram o poder ao longo da nossa história. Você não poder andar na rua, não poder atender um telefone celular na rua sem ter o risco de ser assaltado, isso representa uma falha gravíssima, sobretudo no processo educacional. Nós temos que formular políticas públicas que visem permitir que a pessoa possa conviver dentro da sociedade sem causar danos, sem representar ameaça para o seu semelhante. Não é possível, um país com mais de 200 milhões de habitantes, você não poder andar numa rua sem ser molestado, sem ser ameaçado. Isso é absolutamente inimaginável. A nossa vida é muito curta e nós precisamos sedimentar nas pessoas essa ideia da justiça como virtude, da solidariedade. Verdade. Tudo isso começa na infância, Rochelle. O nosso problema é que ninguém se preocupa com a criança. O garoto de 2 anos hoje, daqui a 16 anos, ele poderá estar lá naquele presídio, vai estar no presídio exigindo câmera porque ele está sendo ameaçado, também porque ele se tornou marginal. Igual as escolas agora, né, doutor Djalma? Tendo que ser como um presídio, né? Tendo policiais. Mas veja só, Rochelle, existe um poeta chamado Augusto dos Anjos. Sim. E ele tem uma poesia que ele diz assim: o homem miserável que vive entre feras tem a terrível necessidade de também ser fera. O nosso sistema prisional verdadeiramente não tem nenhuma condição. Tem a condição de prender, mas não tem condição de resgatar a vida daquelas pessoas. Né? Ressocializar não é a função do nosso sistema prisional. Verdadeiramente não é. Então, assim, nós estamos mandando... muitas vezes nós pegamos um rapaz que praticou um furto, que foi preso em flagrante, que foi condenado por aquilo, e juntando ele com um traficante de alta periculosidade. Para piorar, ainda existem as facções que vão cooptando fulano, beltrano, são verdadeiras universidades do crime. Por quê? Porque não tem a função social, não existe uma função social dentro do presídio. Apenas coloca lá, tira do seio da sociedade e vai transformando eles em feras. São feras que estão sendo lá, estão sendo criadas dentro desse presídio. E é uma lástima. Agora, essa história de transformar as escolas em presídios porque vão colocar segurança armada, transformaram, então, a Assembleia Legislativa num presídio, né?
porque lá a segurança é armada. Bancos. Transformaram os bancos em presídio, porque lá segurança. Se segurança armada não servisse, não tinha no Palácio do Planalto, não tinha na Assembleia Legislativa, Sim. não tinha no Tribunal de Justiça, não tinha no Fórum. Por que que essas pessoas merecem a devida proteção armada e o meu filho, o seu filho, o nosso filho não tem esse direito? Por quê? Essa é uma problemática da sociedade contemporânea, que é uma sociedade doente. Uma sociedade que convive com um cidadão que vai numa escola de crianças matar essas Está doente, né, doutor Djalma? Claro, isso é uma patologia grave. E colocar a culpa nos videogames também, gente? O que vocês acham disso? Nos jogos? Culpa nos jogos? Eu diria o seguinte, me permita, doutor Djalma, estão querendo colocar a culpa nos jogos, estão querendo colocar... Discurso de ódio na internet, estão querendo colocar a culpa no ex-presidente Bolsonaro, Sim. nos bolsonaristas, nos CACs, que têm armas absolutamente registradas, legalizadas. Mas o rapaz matou com a machadinha, né? Pois é, e o cara matou com uma machadinha. Sim. O outro foi lá com uma faca, e quem foi com arma, não foi com a arma de um CAC, não foi com a arma registrada. Então, assim, o discurso de ódio é esse. É as pessoas não querendo dizer, acompanhar o pensamento do doutor Djalma. Nós estamos com a sociedade adoentada. Nós estamos com uma patologia na mão. Quem é o culpado? O culpado sou eu, o culpado é o Lula, o culpado é o Bolsonaro, o culpado somos todos nós que permitimos que a sociedade chegasse onde está. A esse ponto, nós destruímos, quando eu era menino, doutor Djalma, isso faz tempo, lá em General Sampaio, o nome da minha professora Nadir, que ainda é viva, ó, beijo no coração, minha professora. Ela desenhava assim, parecia um ovo, na lousa, com um gizinho, colocar isso aqui é uma célula. Na sociedade, a célula básica da sociedade é a família. E eu aprendi muito novinho que a célula básica da sociedade é a família. E destruíram a família. Por consequência, destruíram, professor Djalma, o tecido social. Filho não tem mais respeito com pai, não tem mais respeito com mãe. Pai matando filho. Mãe não existe mais para filho. Assim, destruíram o tecido social. E hoje nós estamos pagando por isso. Sim. Agora, como reverter esse quadro doloroso? Nós temos que ter a propagação, ter como meta, inclusive com o marketing social, com as emissoras de rádio, televisão, toda a sociedade, ela deve começar a investir nessa necessidade de propagação da ideia da justiça como virtude. Cada um se colocar no lugar do outro. Perfeito. De cultivar a solidariedade. A empatia não seja só modinha. Pois um nome assim, empatia. Que seja prática, né? Põe empatia a partir da escola. Você viu que ele citou aqui o nome da professora lá do ensino primário dele. Foi minha primeira professora Nadir. Para você ver como a professora foi tão marcante quando o educador tem vocação, sim, cumpre bem o seu papel, que ele jamais sai da mente daquele que foi beneficiado. O doutor João Mota hoje tem essa personalidade séria, rigoroso no cumprimento da lei, graças à sua mãe, seu pai, à sua família e também à colaboração do seu educador. Então, esse é o desafio, fazer, por exemplo, um marketing social, propaganda institucional. O que é que adianta a propaganda institucional do governo exaltando 100 dias, 20 dias, a obra tal? Temos que usar a propaganda institucional para estimular a propagação de valores, para desestimular o garoto de optar pela criminalidade, de ser tragado pela facção. Aí você, qual é a política? Não, vamos criar mais presídios, vamos nomear mais agentes penitenciários, mais policiais, mais viaturas de polícia. E a origem do problema, como é que você vai enfrentar? Não, aí ninguém quer saber do tema. Professor Djalma, às vezes eu brincava, eu dizia assim, o meu pai, o senhor logicamente não assiste isso, tem um filme de desenho animado que tem um personagem chamado Caçador de Marte. Toda criança que está me ouvindo em casa sabe disso. O Caçador de Marte é marciano e ele se comunica com as pessoas por telepatia. Um dia desse eu estava dizendo para o meu menino, ele disse, Vinícius, que o senhor inclusive conhece o Vinícius, eu disse, Vinícius, o seu avô era de Marte. Ele olhou para mim e disse, como é, pai? Eu disse, seu avô era de Marte. Como assim, pai? Se ele se comunicava comigo só por telepatia. Pra você ter ideia, quando eu estava fazendo alguma coisa de errado, ele só fazia assim, ó. Olhava para mim, eu já sabia exatamente o que é que eu estava fazendo de errado e já ia pegando o meu caminho. Hoje em dia, nós não temos mais essa relação de pai e filho.
o pai argumenta uma coisa em benefício do filho, o filho vem com um palavrão deste tamanho, vem com a arrogância, com a agressividade, porque destruíram esse poder que a família tem. E hoje eu clamo, vou aproveitar o programa e vou clamar. Você que está em casa, que é pai e que é mãe, a responsabilidade do seu filho é sua. É sua. Então faça assim, dá uma busca no celular dele, nas conversas que ele tem tido. Vai lá no computadorzinho dele e olha o histórico das pesquisas dele. Ele vai sair de casa hoje para a escola, meu filho, traga sua mochila aqui, dá uma olhadinha na mochila dele, tá certo? Começa em casa, começa em casa. Você é o responsável pelo seu filho. E outra coisa, educar, Rochelle, é você dar amor também e pôr limite. Esses são os dois vetores que levam a uma boa educação. E como você colocou, João Mota, você como pai tem uma grande missão na vida, é encaminhar bem o seu filho. Se você falhar nessa missão, você vai sofrer profundamente e por tempo indeterminado. As consequências, né, consequências. Então, a criança, cada ser humano nasce em aberto para o bem e, se for bem conduzido, ou também para fazer opção pelo mal, se não tiver a sua educação trabalhada nessa linha de valores, de respeito ao próximo e de empatia. Isso é um dever não só da escola, mas de todos, do pai, dos educadores e das redes sociais e, sobretudo, do rádio e da televisão. Então, eu insisto com essas propagandas institucionais, gastaram-se agora mais de 32 milhões de reais para dizer o quê? Que não, fizemos isso em 100 dias. Se fosse usado esse dinheiro para dizer, olha, se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. Rochelle, quando tu fala assim, tu está amansando alguém, vai dizer assim, vamos... A gente vai concluir, porque nós vamos agora para o nosso intervalo e aí nós voltamos com o último bloco. Pensei que tu estava amansando alguém. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira e continuando sobre os assuntos aqui do direito. A demora na tramitação dos processos judiciais é um dos maiores problemas que assolam o sistema jurisdicional brasileiro. É importante destacar que o provimento jurisdicional tempestivo, bem como os meios que o possibilitem, constituem um direito fundamental, expressamente esculpido em nossa Constituição da República. Vamos só aí falar sobre a demora e no... Gostei foi da maneira técnica como ela abordou o assunto. Gostou não, doutor Djalma? Brilhante. Assim, absolutamente brilhante. Mas, Rochelle, sendo menos técnico e até um pouco mais... Popular, né? Popular, até para que a pessoa que está em casa possa compreender, lastimavelmente, o nosso sistema judiciário ainda é muito lento, né? Existe, inclusive, uma expressão que o doutor Djalma conhece muito bem, que justiça tardia não é justiça. Justiça tardia não é justiça. Eu vou lhe falar de 3 casos, sem identificar aqui os autores. Nós temos uma situação de uma criança no município de Itarema, que tem uma doença raríssima, né, que nós ingressamos com ação pedindo o tratamento dessa criança fora do Brasil. 8,5 milhões de reais é o valor do tratamento. A juíza concedeu de pronto a liminar, para você ver como o problema às vezes não é só do judiciário. E o Estado do Ceará não cumpre a decisão. Daí eu fui obrigado a protocolar um pedido de prisão da secretária de Saúde do Estado pelo crime de desobediência. Isso não é uma lástima? Nós temos aqui uma ação de um idoso, de uma pessoa idosa, contra um plano de saúde, contra o Bradesco Saúde, que teve que paga caro pelo plano, e o que é que acontece? Bradesco Saúde, no momento que esse cidadão precisou do atendimento, Bradesco negou. Daí ele teve que pedir dinheiro emprestado, arcar do próprio bolso com as despesas da cirurgia. Daí agora o cidadão, judicializamos, em busca de receber de volta o que é direito dele. E a justiça, morosamente, né, deitada em berço esplêndido, ainda está movimentando o processo, porque o processo é lento. E ele já é, e a lei fala da prioridade processual da pessoa idosa. Mas mesmo assim, é lento.
E eu poderia passar aqui o dia todo citando, pronto, eu tenho um cidadão, tenho um cliente, 85 anos de idade, briga contra um banco há 25 anos, para você ter ideia, a primeira peça processual dele está datilografada. Absurdo. Nada. Absurdo. Nada. Um dia desse ele perguntou, doutor, o que é que eu faço? Eu disse, eu vou dizer o que é que você faz. Você pega uma tenda, bota lá na Praça do Ferreira, que a mulher dele já morreu sem ver o resultado prático da ação de indenização. Você bota uma tenda lá na Praça do Ferreira, chega lá, tira a roupa, fica só de cueca e diz que vai fazer uma greve de fome, até que o judiciário tome uma providência no seu caso. Ele disse, doutor, e o senhor vai comigo? Eu disse, só não fico de cueca, mas sento lá do seu lado e fico com você. Porque daí a mídia, a imprensa vai para cima para saber o que é e talvez o judiciário acorde. É uma lástima. É uma lástima. Hoje você está manejando o judiciário, é complicado. Daí nós vamos para aquela velha questão. Poucos juízes, inchou, todo mundo vai para o judiciário, poucos serventuários, e o próprio processo em si, o doutor Djalma sabe disso, é longo. Né? De toda decisão do juiz cabe um agravo. E tem gente que brinca de agravo. Né? Tem gente que brinca de agravo. Então, é uma situação que precisa ser vista, doutor Djalma. Em primeiro lugar, você colocou excesso de demandas. A sociedade não foi educada para reconhecer o direito alheio. Você vive numa comunidade. Você não quer que façam com você, você não deve fazer com o outro. Aí o que acontece? O cara bate na traseira do carro, sabe que tem a culpa, que tem que indenizar o prejuízo, não vá para a justiça. O que é que ocorre na prática? Uma sobrecarga de processos, 10 mil processos, 5 mil, 7 mil processos para o magistrado sem nenhuma infraestrutura em muitos casos. O que é que se pode fazer? Nesses casos de idade avançada, que a lei exige que seja dada preferência ao processo, deve ser cumprido exatamente o que está na legislação. E o que é mais importante, ter sensibilidade, ter neutralidade cada julgador para cumprir bem o seu grande papel na sociedade. Numa sociedade contemporânea, moderna, séria, as peças mais importantes são os educadores, que vão transmitir o saber, os valores, e os magistrados, que vão distribuir a justiça, com isenção, com seriedade, com compromisso, engrandecer o poder judiciário. Esses grandes magistrados merecem o respeito de toda a comunidade, porque eles são responsáveis pela harmonia e pela paz social. É certo que existem processos em número excessivamente incompatível com a quantidade de pessoas que são disponibilizadas para a sua atuação, mas temos que reconhecer que naquelas varas em que os magistrados são dedicados, que são vigorosos, que cumprem realmente com o seu grande papel, você tem uma mitigação desses problemas. Verdade. Na medida em que os fatos são apresentados, as circunstâncias, as situações dessas pessoas que são idosas, que já estão com a vida em idade muito avançada, aí você tem que ter uma atenção especial para que o infortúnio dessas pessoas seja minimizado. É isso. E nós vamos, para finalizar, para a última pauta, porque o governo da Ucrânia convidou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de ser favorável à Rússia, a visitar Kiev para que, abre aspas, compreenda a realidade da agressão russa. Lula recebeu na segunda-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional da guerra na Ucrânia. No domingo, ele afirmou que o Ocidente estava contribuindo para a continuidade do conflito. O porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, criticou no Facebook o presidente brasileiro por colocar a vítima e o agressor no mesmo nível e por atacar os aliados da Ucrânia que ajudam a proteger-se e de uma agressão assassina. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia considerou nesta terça-feira que a opinião que o presidente Lula tem sobre o país não corresponde com a situação real, razão pela qual o convidou para visitar Kiev, para compreender a verdadeira natureza da agressão russa. Vamos fazer só uma análise aí em relação à China, à Rússia, as ditaduras daqui, né, Nicarágua. Você me permite começar? Porque daí e os Estados Unidos. Porque daí o professor Djalma, ele fecha. Com o brilhantismo dele, fecha e traz a pacificação. Porque eu não consigo fazer uma análise que não seja uma análise
dura dessa situação. Sim. O Lula, quando candidato à presidência da República, disse que resolveria essa guerra, doutor Djalma, com uma cervejinha. Convidava um presidente para tomar cerveja, o Zelensky, o menino, se não resolvesse com uma cerveja, resolvia com duas, se não resolvia com duas, resolvia com três, enfim. E a picanha? Vamos até esquecer a picanha. Daí agora o Lula vai à China e diz e coloca a vítima no mesmo patamar do agressor. E ainda envolve os Estados Unidos. Ainda envolve os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos estão fomentando a guerra. E para encerrar, para terminar com chave de ouro, nem sei se ainda existe a cachaça chave de ouro, dizem que era muito boa, né? Não é usar esse termo, não. Mas para encerrar, daí o presidente ucraniano convida o Lula para ir na Ucrânia. Amigo Zelensky, você não acha que o seu país já está destruído demais para ainda convidar o Lula para ir? Convide não, homem, não queira este homem aí, não queira ele aí. Olha, é um mal nosso. Esse cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva é um mal que foi criado aqui no Brasil. Garanto para você que você não está precisando dele aí. Livre-se, fique distante dele. É a melhor coisa que você pode fazer pela sua nação. Só se você quisesse ele aí para ficar com ele por aí mesmo. Mas como ele tem que voltar, queira não. É um prejuízo para a sua nação. Doutor Djalma, faz essa análise aí em relação a essas ditaduras. Por que que a China, a Rússia, por que que o Lula é bem recebido na China? Consegue fazer essa análise para a gente? Ele foi à China. A China é um parceiro comercial expressivo do Brasil. O presidente Bolsonaro já tinha ido, e qualquer presidente que tenha realmente essa missão de conduzir a economia da melhor maneira não pode esquecer da China, como não pode esquecer dos Estados Unidos. Ele foi infeliz na colocação e na análise, deixou a Europa revoltada, deixou os americanos também chateados, porque na realidade a Rússia invadiu, ela agrediu a soberania da Ucrânia. Essa posição é inaceitável. Você, no século XXI, expor jovens, a vida de jovens, ceifar vidas, ceifar a esperança, sonhos da pessoa. O garoto é convocado, obrigado a ir matar aquele outro jovem que ele nunca viu. Isso é uma excrescência do ser humano. Isso é incompatível. A destruição que ficou lá, né, doutor Djalma? Pois é. Triste, muito triste. Porque invadiu, não, porque eu estou sendo ameaçado. Isso é uma falha completa aí, que não foram os líderes contemporâneos, não foram capazes, a despeito de já terem percebido o sofrimento da humanidade no curso da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, aí ainda agora expor uma situação de beligerância absolutamente injustificada. Não há nenhuma razão lógica que possa justificar a morte de jovens, de crianças, idosos, de destruição de prédios, destruição de cidades, civis desarmados, destruição da infraestrutura das cidades que foram construídas ao longo de muitos sacrifícios, de esforço das gerações passadas. Aí o cidadão vai, larga a bomba, mete bala em todo mundo. Isso é uma aberração. Não são humanos, são seres desumanos, que não têm a essência que caracteriza a pessoa humana, que é a dignidade, tem valores morais, valores éticos. São monstros que têm apenas o formato de seres humanos. Então, que nesse momento, quem está sendo agredida realmente é a Ucrânia. O que se pode fazer é chamar a reflexão e tentar uma mediação, reconhecendo que tanto a Rússia tem que retirar essas agressões, como também em alguns pontos que sejam negociáveis, desde que preserve a autonomia. Você jamais vai aceitar que uma pessoa que invadiu a sua casa, que se estabeleceu no seu terreno, venha negociar sem sair de lá. Então, nós temos que ter essa cautela. Verdade, mas doutor Djalma, é o que o PT faz. Aqui, os sem terra invadem a sua propriedade produtiva, derrubam as suas plantações, quebram os seus equipamentos, e o Estado acha que eles têm razão em estarem fazendo, e vão para lá e dizem, olha, não mexa com eles não, eles estão corretos. Ora, esse é o pensamento do Lula, que dentro do Brasil não seria com relação à Ucrânia? Esse ponto de... Ele não vislumbra, doutor, ele não consegue perceber
que a Ucrânia foi agredida, invadida na sua soberania pela Rússia. Esse ponto realmente de invasão de terra é um tema que não gera prosperidade. Você tem que ter uma política pública que tente resolver, minimizar o problema, essa situação aflitiva daquelas pessoas que não têm condição de trabalhar. Esse é um ponto que precisa realmente ser resolvido. Faz tempo que nós lutamos com essa diversidade e não conseguimos formular uma política pública que atenda esse problema, permitindo que aquele aquele agricultor que não tem acesso à propriedade seja beneficiado com condição de produzir, mas não adianta só invadir a terra, porque aí vai produzir e não vai ter quem compre. E vira negócio, doutor. E você tem que ter realmente um modelo que gere, minimize o sofrimento de quem nada tem, mas sem destruir aquele que também conseguiu com muito esforço chegar lá. Vou ter que interromper, porque o nosso programa está chegando ao fim. E aí foi rápido? Foi muito rápido, muito. Considerações finais, doutor Djalma? Eu só desejo que o Brasil, que escolheu o seu presidente, possa encontrar um caminho de prosperidade, de harmonia entre os seus cidadãos, na medida em que a vida é muito curta e nós não podemos perder tempo tornando-nos infelizes. Verdade. Eu vou pegar esse meu minuto final e dedicar às crianças do nosso estado e dizer, você é pai, você é mãe, a obrigação de cuidar do filho, principalmente é sua. Celular, computador, mochila, dá uma olhada, é importante. É isso. E quero agradecer a sua audiência, nosso programa chega ao fim, mas amanhã nos encontramos no mesmo horário. Até lá.